Bom dia, nono ano, dando início a mais uma semana, das nossas aulas. Estaremos, então, começando a utilizarmos o nosso livro de atividades, volume 4, dando continuidade aí ao que nós vimos na nossa aula da semana passada sobre orações coordenadas e subordinadas, divididas em substantivas e adverbiais. Só dando uma pincelada aí, nós vimos que as orações coordenadas são orações independentes. Então, eu posso construir um período composto de orações coordenadas, mas posso separá-las também, porque elas são independentes. Temos um conceito diferenciado para as chamadas orações subordinadas. Quando eu falo em subordinadas, eu já estaria aí trabalhando, então, com a ideia de dependência. E essas orações serão interligadas por conectivos chamados de conjunções. Só relembrando o que nós vimos na semana passada, que nós vamos utilizar esse conceito agora no próximo exercício, as orações coordenadas, elas são independentes e elas são divididas em sindéticas e assindéticas, como vimos na aula de quinta-feira. O que são orações coordenadas assindéticas? São aquelas orações que não possuem conjunção para ligá-las, que são os nossos conectivos aí, conjunções ou locuções conjuntivas. Quem não estava aquele dia com o caderno de atividades, eu peço agora que passe, então, o marca-texto aqui, em assindéticas, sem nenhuma conjunção, só nesse pedacinho aqui. E já no oposto, que são as sindéticas, introduzidas por conjunções. Aqui, sindéticas, introduzidas por conjunções, assindéticas, sem nenhuma conjunção. Então, esses conceitos são importantes, porque dentro das orações coordenadas, nós teremos, então, essa estrutura. São orações independentes, mas as chamadas assindéticas não possuem conjunção, na estrutura do período, e as sindéticas nós já teremos aí conjunções ou locuções conjuntivas. Vimos também, que no caso das sindéticas nós teremos aí as ideias trabalhadas, os sentidos como aditivas, adversativas, explicativas, alternativas e conclusivas. Logo depois nós lembramos aí, relembramos o que são orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adverbiais. As nossas substantivas, nós vamos ter aí o valor de um substantivo. Lembrando que as orações subordinadas substantivas desempenham função sintática em relação à oração principal. Toda oração subordinada, ela será identificada por meio da conjunção ou de sua locução conjuntiva, porque as orações subordinadas são iniciadas por conjunções ou locuções. No caso das orações subordinadas adverbiais, nós teremos aí o valor de um advérbio, e esse advérbio, lembrando que ele trabalha com ideias de circunstâncias. Então, nós teremos circunstâncias aí de causa, de tempo, nós teremos aí a ideia de proporção, essas são as ideias, ou seja, sentidos trabalhados. Na classificação, eu não vou dizer tempo, por exemplo, temporal. A ideia que eu observei lá foi de causa, então eu vou trabalhar com a classificação causal. Então, a partir de agora, nós vamos dar a esses exercícios, trabalhando, então, os conceitos relacionados a que nós já vimos semana passada e demos uma pincelada agora. Então, eu peço que todo mundo prepare a página 8 do livro de atividades, volume 4. Lembrando que a aula também está sendo gravada, então, por acaso, se alguém não estiver com o material em mãos, depois também com o link tem mais tempo para anotar. Mas eu gostaria que se pudesse ir fazendo isso agora, porque aí já vai prestando atenção na explicação e já trabalhando aí os conceitos dentro dos exercícios. Olha só, pessoal, no exercício número 1, ele pede assim, classifique as orações coordenadas. Já vimos lá a diferença entre coordenadas e substantivas. Quando se fala em orações coordenadas ou orações subordinadas, nós temos que lembrar que a ideia trabalhada aqui é de um período composto. Período composto, nós sabemos que ele tem que ter no mínimo 2 orações. E as orações são identificadas por meio de seus verbos ou locuções verbais. Então, vocês vão observar aqui, que nós temos o aderem e o ficam, que são verbos. Então, nós já temos ali
a confirmação de um período composto por meio de duas orações. Reparem que ele já fez a identificação dessas orações coordenadas. Então, vocês vão identificar para mim se essas orações são sindéticas ou assindéticas, e aí vocês vão dizer para mim que tipo de oração coordenada vocês têm presente dentro da estrutura. Lembrando que antes da página 1, vocês têm aí todo o material que nós já vimos semana passada, dentro do próprio livro de atividades, onde vocês poderão ir consultar nesse momento que oração coordenada você consegue visualizar aí. E aí, lembrando que as orações coordenadas podem ser assindéticas, sem a presença da conjunção ou locução, e as sindéticas têm a presença das conjunções ou locuções. E aí, nesse caso, nós vamos ter aí, então, ó, se ela for sindética, vocês terão aqui, ó, exatamente o tipo de coordenada sindética trabalhada. Se é uma aditiva, se é adversativa, se é explicativa, alternativa ou conclusiva. Então, vocês vão avaliar aí para mim o que foi marcado dentro do trecho do período e vão dizer para mim qual é a estrutura que vocês estão analisando. Torno a lembrar um detalhe importantíssimo. O exercício está trabalhando com orações coordenadas. Então, no exercício 1, não cabe aqui nenhuma classificação de oração subordinada, nem substantiva e nem adverbial, porque o conceito trabalhado com orações coordenadas. Estou aí, enquanto vocês estão pensando, estou dando aí uma pincelada nos conceitos que vocês devem abordar no exercício. Observem a presença ou não de uma conjunção, porque ele não disse aqui se as orações coordenadas dentro do exercício são do tipo assindéticas ou sindéticas. Mas quem já prestou atenção nas marcações do período, já observou ali que tipo de coordenada está sendo trabalhada. E aí vocês vão começar, então, a dizer para mim de que tipo ela é. Professora, eu continuo na dúvida entre assindética e sindética dentro de orações coordenadas. As coordenadas assindéticas, esse A na frente de sindética significa não. Esse não representa o quê? Não há conjunção ou locução presente. Se ela for sindética, nós teremos conjunção ou locução presentes na oração. E aí, a partir desse momento, a partir dessa conjunção ou locução identificada, vocês vão dizer para mim que tipo de oração coordenada é. Já dei várias dicas para que vocês possam aí resolver o exercício 1. Mais à frente, mas aí, Lara, olhem só. Quando vocês forem trabalhar os conceitos de subordinadas, aí ele vai trabalhar se é do tipo substantiva ou adverbial, porém, você pode ter dentro de um exercício o enunciado pedindo classificação de orações subordinadas. Aí, na estrutura do período, é que você vai identificar se é substantiva, se é adverbial, e mais à frente nós teremos aí do tipo adjetivo, ok? Mas é especificamente sobre orações coordenadas. Enquanto vocês estão aí pensando, analisando cada período, lembrando que eles já estão identificados, aí fica mais fácil. Observem se há uma conjunção presente. Essa conjunção já leva vocês a classificar corretamente. Enquanto vocês estão aí concluindo o exercício 1, eu vou para o próximo aqui. No exercício 2, nós vamos trabalhar com uma outra ideia aqui. Una as orações por meio de uma conjunção coordenativa. Ó, lembrando que nós estamos ainda trabalhando com a mesma ideia de orações coordenadas. E aí ele quer essa ideia aqui, ó. Aqui está entre parênteses. Uma ideia de explicação, oposição, conclusão, adição e alternância. Isabelle, você pode voltar, por favor, a sua pergunta aqui, que passou rapidinho, não deu tempo de ler até o final. E aí, pessoal, olhem só, tem pontos aqui separando as orações. Então, nós temos aqui ó, um período e aqui outro período.
Vocês, então, vão transformar a estrutura do exercício em um período composto. Por isso que ele pede que vocês unam as orações por meio de uma conjunção coordenativa. Então, nós vamos trabalhar isso daí com um período composto. É a última atividade valendo 6 pontos. É essa atividade que eu não recebi, sobre concordância nominal, ok? Então, pessoal, vocês vão inserir aqui, exatamente nesses pontos, uma conjunção ou uma locução, transformando isso aqui, então, num período composto, assim como tem aí no exercício 1. No exercício 1, a estrutura já está pronta, vocês vão fazer a mesma coisa agora no 2. Vocês vão transformar essas orações independentes no composto coordenado, lembrando que elas vão continuar sendo independentes, porém, vocês vão inserir aqui uma conjunção coordenativa. Se eu vou usar uma conjunção, eu estarei, então, trabalhando com orações coordenadas sindéticas. Uma delas será transformada dessa forma. Então, vocês analisem aqui qual é a ideia que está sendo pedida entre parênteses, para que vocês façam a união desse período. Eu gostaria muito que vocês estivessem realmente fazendo, porque lá na frente, quando tiver um exercício, vocês terão que trabalhar esse conceito aí. Então, prestem atenção qual é a ideia trabalhada dentro do parênteses, consultem o livro de atividades, que ele tem aí partes que vocês podem usar aí para ajudá-los nas respostas. Esses pontos finais vão desaparecer, porque vocês vão transformar tudo isso daqui em um período composto. Lembrando que vocês têm que seguir a ideia que foi pedida entre parênteses, ok? No exercício 3, ele pediu para que vocês reúnam os 2 períodos simples em um período composto. A mesma coisa que vocês vão ter que fazer no exercício 2. E agora ele quer a ideia de oposição trabalhada aqui. Se eu vou reunir os 2 períodos simples em um período composto, e a ideia que eu vou evidenciar é de oposição, claro que vocês terão que fazer o que aqui? Vão reunir os 2 períodos, utilizando uma conjunção ou locução conjuntiva, se for o caso, que traga a esse período composto aqui essa ideia que foi pedida de oposição. Oposição é uma ideia contrária. Então, nós vamos aí transformar o exercício 2 e o exercício 3 em períodos compostos, usando as conjunções com as ideias pedidas. E aí, prestem bastante atenção, porque se você pegar uma conjunção de outro tipo, você está mudando a ideia trabalhada no exercício. Ok, pessoal? Alguma dúvida no que vocês precisam fazer no exercício 1, 2 e 3? Está ok até agora? O 1 ele já está pronto, né? O período já é composto. Vocês vão apenas classificar para mim, né? Identificando, classificando. O 2, nós vamos uni-los, transformando em período composto. Essa união vai ocorrer com essas ideias aqui. O exercício 3 segue o mesmo exemplo do exercício 2, transformar no período composto, trabalhando com a ideia de oposição. Vocês podem me sinalizar aí, pessoal, com um sim ou com um ok, se o exercício número 1 vocês já conseguiram fazer, se está ok. Ok, Lara, Isabelle, Mariana, isso. Então, pessoal, eu estou vendo aqui algumas pessoas já dizendo para mim que está ok o exercício 1. Espero que os outros alunos que ainda não falaram nada também estejam fazendo, porque agora, esse início da apostila 4, eu vou começar inclusive pelo livro de atividades, nós vamos fechar o grupo de orações subordinadas. Nós estamos revendo as substantivas, as adverbiais e depois vamos para as adjetivas. Então, vocês precisam, a Lara até fez uma pergunta muito interessante há alguns minutos sobre essa questão dos enunciados, né? Para saber que tipo de oração está sendo trabalhada dentro do período composto. Por isso, a revisão das orações coordenadas e dos primeiros grupos de subordinadas. E aí, aproveitando o que a Lara comentou,
Vocês serão aí daqui a pouco exercícios em que os 3 tipos de orações subordinadas vão aparecer. E ele não vai dizer lá no enunciado, especificamente, dependendo do exercício, se ela é substantiva, adverbial ou adjetiva. Quem vai ter que identificar o tipo de subordinada dentro do período serão vocês. Se serão orações com funções sintáticas em relação à oração principal, aí elas são do grupo substantivas, ou se você vai ter ali circunstâncias trabalhadas dentro do período, aí esse grupo é das adverbiais, ou o que nós vamos ver mais à frente, que são as adjetivas, se vocês vão estar trabalhando com alguma característica que representa ali, né, uma situação em relação à oração principal, uma característica dada a essa oração principal. Então, professora, a adjetiva vai ser predicativo? Não, porque isso é a substantiva. Nós vamos ter ali características representadas pelos adjetivos em relação à oração principal. Então, nós temos que ter aí bem evidenciado a diferença dos 3 grupos. Eu gostaria de saber se está ok para todo mundo o número 1, porque eu não gostaria que ninguém ficasse aí esperando o gabarito. Logo em seguida que eu vou liberar já do exercício 1, e aí vocês vão aí verificando se está tudo ok. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo aí com lápis, caneta e borracha na mão. Classifique as orações coordenadas em destaque nos períodos a seguir. Lembrando, pessoal, que as respostas têm que ser exatamente como estão aqui, tá bom? A oração já é coordenada, então era a primeira coisa que vocês teriam que colocar. Ah, professora, eu não coloquei isso na minha resposta. Então você vai ter que acrescentar agora por quê. Mais à frente, nós teremos os exercícios de orações subordinadas. Então, você tem que iniciar a classificação do seu período, identificando de que grupo ele pertence. Levando em conta que no enunciado do exercício 1, ele já fala que tipo de oração nós temos. É uma oração coordenada sindética. Por que é sindética, pessoal? Olha aqui, ó, a conjunção presente. Se nós não tivéssemos nenhuma conjunção presente no período composto, ela seria do tipo assindética. Não, é sindética e não sintética, tá? É um D aqui. É assindética ou sindética, ok? O E aqui, olha só a ideia do período. Caminhoneiros, não tem problema não, Isabel. Caminhoneiros aderem à greve e postos de gasolina ficam sem combustível. Nós temos ideias aqui, então, somadas. Então, ela é do tipo aditiva. Faça um favor aqui, pessoal, circulem esse E aqui, ó, que é exatamente a nossa conjunção, que inicia, então, não pode, porque não tem essa classificação, tá bom? Tem que ser um D aqui mesmo, ok? Então, olha só, circulem aqui o E, que é a nossa conjunção, por isso que essa oração aqui, ó, que foi sublinhada, é coordenada sindética aditiva. Prestando atenção aí, ó, que eu estou corrigindo. Não, você pode colocar o C, coordenada, não tem problema não. E aí eu estou já trazendo os conceitos aí para vocês do conteúdo, ó. Mais uma vez, circulem o mas aqui para mim, ó. Por que nós estamos fazendo isso? Para identificar aqui, ó, por que essa oração marcada é do tipo sindética. Então, marquem aqui, ó, circulem o mas. É uma oração coordenada, porque o exercício já deixou isso claro. É sindética, porque tem conjunção na estrutura. E é do tipo adversativo. O que é adversativa? Ideias o quê? Contrárias, opostas. Então, ó, os soldados lutaram bravamente, mas perderam a batalha. Se eles lutaram bravamente, pela lógica, eles teriam que ter ganho, certo? Mas aqui não, eles perderam a batalha. Então, adversativa. Vamos para a letra C. A mesma coisa aqui, ó. Circulem o quê? Não se preocupe, que a dor de cabeça vai passar. Oração coordenada sindética, porque ela tem conjunção na estrutura. E o termo destacado aqui é do tipo explicativo. Oração coordenada sindética explicativa.
Vão sinalizando aí para mim, pessoal, no chat, se vocês estão acertando, se vocês conseguiram aí pegar a ideia a partir das explicações e se vocês estão acertando. Vão sinalizando para mim aí, por favor. Isabelle, Eduarda. Cadê o restante do nono? A Isabelle Fraga. Eu gostaria que os outros também sinalizassem para mim, tá? Tô com o microfone fechado, não tem problema. Eu só preciso saber se vocês estão entendendo. Ó, 6 pessoas só, 7 agora com a Maria Eduarda. Ok, isso, sinalizem para mim, senão eu não fico aqui com a certeza se vocês estão entendendo ou não. Vamos para a letra D. Ó, lembra que elas podem mudar até de posição aqui também. Vocês vão marcar aqui para mim esse ou aqui. Ok, Keila, obrigada. Ou você conversa ou presta atenção na oração coordenada sindética alternativa. Lembrando que alternativa, né, pessoal? Olha só, tem um ou aqui, tem um outro ou aqui. Exatamente para trabalhar com essa ideia de alternância dentro do período. Então, ó, oração coordenada sindética, mais uma vez, sindética, porque nós temos a presença de conjunção, e a ideia ali é de alternância. Então, ela é uma sindética alternativa. Letra E. Merecem nosso respeito, pois são idosos. Ó, marquem um pois aqui. Então, também vai ser uma oração coordenada sindética do tipo explicativo. Vamos imaginar que eu tivesse acrescentado nesse exercício aí, se tivesse sido elaborado por mim, que vocês justificassem porque todas as orações da letra A até a letra F são do tipo coordenada sindética. O que vocês colocariam para mim? Vocês podem responder no chat, por favor. O que vocês colocariam para mim como justificativa para explicar, então, por que todas as orações do exercício 1 são coordenadas sindéticas? Eu já dei a resposta para vocês aí na hora que eu estava corrigindo até a letra E. Qual seria a justificativa, pessoal, para elas serem do tipo sindético? Isso aí, muito bem, meninas, porque elas têm conjunções. Então, por isso, elas são do tipo sindética. Logo, então, vamos encerrar aqui com a letra F, marcando logo. Mais uma vez, temos aqui uma oração coordenada sindética, assim como todas as demais. Vocês identificaram as conjunções. O atleta se machucou nos treinos, logo não poderá participar do campeonato. Então, aqui eu tenho uma sindética conclusiva. Então, eu estou trabalhando com a ideia de conclusão. Pessoal, atenção para a letra E e para a letra F. Explicativa e conclusiva. São duas opções aí, duas classificações que costumam confundir as pessoas. Então, vocês precisam ter muito claro se a ideia ali é de explicação ou se é de conclusão. Porque as pessoas, elas confundem muito essas conjunções aqui, tanto da parte da explicativa quanto da conclusiva. Então, vocês precisam ter bastante atenção aqui, ó, na parte onde essa conjunção está inserida e qual é a ideia geral trabalhada dentro do período. Senão vocês podem se confundir e trocarem aí essas classificações. Sinalizem para mim quem acertou o exercício 1 todo, da letra A até a letra F. Podem colocar aí para mim. Ótimo, Mariana. Só a Mariana, galera? Cadê o restante? Isso, Isabelle, obrigada. Keila. Eu só preciso visualizar aí quem está acertando tudo. Ótimo, Lara também. E aí, pessoal? Ótimo, eu preciso só saber. Ótimo também, Luana. Preciso saber aí como que vocês estão, se estão ou não acertando os exercícios. Eu adoro ver esse pessoal tão quietinho aí. Ótimo, não tem problema não, Eduarda. E quem errou uma só, pessoal? Na 1. E aí? Quem errou uma só? A letra A, a letra F errou uma só. Ok, deixa eu ver. Mais alguém? Tudo bem. Então, assim, pela quantidade, nós vamos vendo aí. Ótimo. Uma só tá ótimo também. Tá? Eu não vou perguntar as demais, né, pessoal? Vamos deixar dessa forma, né, para ficar mais tranquilo. Exercício 2, galera, já está pronto?
Já fizeram aí para que vocês possam fazer a correção? Ó, como nós estamos iniciando o último material, né, das nossas apostilas, por favor, corrijam de maneira completa, sinalizem com um certo ou um certo só aqui no meio do exercício 1, ou um certinho a caneta aí ao lado de cada letra, tá, pessoal? Porque isso aí é uma revisão, mas já está sendo corrigido também. Não deixem nada pendente aí, certo? Então vamos lá. Vamos para o próximo exercício. Lá na página 8, no exercício 2, nós tínhamos que unir aqui, ó, essas orações por meio de uma conjunção. Nós temos aqui, ó, período simples e teríamos que transformá-lo em um período composto através de uma conjunção coordenativa. A ideia trabalhada no contexto seria de explicação. Eu sugiro que, se vocês escolheram um desses três aqui, no finalzinho, coloquem entre parênteses as outras duas opções que vocês não utilizaram, para que vocês saibam aí que poderia ter mais de uma resposta. Prestem atenção, a professora está explicando a matéria nova. Então, nós vamos tirar esse ponto final. Reparem que aqui, ó, foi inserida uma vírgula, vocês precisam colocar aí, caso não tenham feito. Nós teríamos quais alternativas aqui para trazermos a ideia de explicação? O que, o porquê, cuidado com esse porquê, tá, pessoal? Nós temos 4 tipos de porquês na língua portuguesa. O porquê separado sem acento, o porquê separado com acento, o porquê junto sem acento, que é o que nós estamos utilizando aqui, e o porquê junto com acento. Cada um deles é usado para uma situação diferente. Então, nós temos, prestem atenção, vírgula, que, porquê, pois a professora está explicando a matéria nova. No finalzinho aqui, acrescentem as outras duas alternativas que vocês não utilizaram na resposta, para vocês saberem aí que há possibilidade de mais de uma conjunção sendo utilizada, ok? A próxima ideia trabalhada aqui, ó, é de oposição. Se alguém mudou aqui a ordem, não dá, tá, pessoal? Tem que ser essa sequência aqui. O paciente foi medicado, a dor não diminuiu. Então, nós vamos trabalhar com a ideia de oposição. Reparem aqui também, ó, que nós temos mais de uma possibilidade de trabalharmos com essa ideia. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui no final. Vão acrescentar as outras possibilidades. O paciente foi medicado, vírgula, mas, porém, contudo, entretanto, a dor não diminuiu. São algumas possibilidades aí para trabalhar com a ideia de oposição. Por que esse exercício está trazendo mais de um gabarito? Porque, de repente, você escolheu uma conjunção, outra pessoa aí escolheu outra, então é por isso que eu estou pedindo que vocês anotem as outras possibilidades. Na letra C, nós temos que trabalhar com a ideia de conclusão. O funcionário se preparou bastante, teve um bom desempenho. Mais uma vez, reparem que a vírgula foi usada. Professora, eu não consigo entender o porquê das orações estarem sendo separadas por vírgula. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual é o tipo de oração que nós estamos trabalhando aqui? Coordenadas. Qual o conceito das orações coordenadas? São orações o quê? Independentes. Então, o ponto final aqui, ó, que separa as duas, porque são independentes, nós estamos unindo os períodos aqui, e aí, além do acréscimo da conjunção, nós estamos colocando uma vírgula aqui. Tanto que se eu transformar novamente período simples, o que é que eu faço? Tiro a vírgula, ponho o ponto final e tiro a conjunção da segunda parte. Então, vamos lá. O funcionário se preparou bastante, vírgula, logo teve um bom desempenho. Então, nós temos a ideia de conclusão aqui inserida no contexto. O material foi entregue no prazo. A reforma começou imediatamente. A ideia trabalhada será de adição. O material foi entregue no prazo, vírgula, e a reforma começou imediatamente. Não esqueçam dessas vírgulas, tá, pessoal? Elas são necessárias serem acrescidas aí no exercício 2. Não adianta colocar só a conjunção, não, tá? Na letra E, diz assim: ri,
chora sem parar. A ideia aqui é de alternância. Ora ri, ora chora sem parar. Ok? Pessoal, cuidado aqui com essa ideia de alternância, que de repente alguém colocou ou, né? Então vejam aí que essa estrutura aqui de alternância, o ora fica melhor. Ora ri, ora chora sem parar, certo? Então avaliem aí se está tudo ok. Lembrando que nas letras onde tem mais de uma possibilidade, acrescentá-las no final, entre parênteses, terminando, sinalizando com certo o exercício 2, porque na nossa aula de quinta-feira nós vamos dar continuidade aos exercícios dessa primeira parte do nosso livro de atividades. Vamos para o exercício 3, eu acredito que a partir de agora, né? Se tinha alguma dúvida, eu acho que ficou bem claro. Esses 3 primeiros exercícios, eles estão bem tranquilos. Já vimos o número 1 pronto, vocês classificaram. O exercício 2, nós fizemos a ideia, né, trabalhamos aí com a ideia de unir os períodos simples, transformando em compostos, acrescentando as conjunções pedidas entre parênteses. E lá no exercício 3, nós vamos ter a mesma ideia do exercício 2 trabalhado, porém a ideia de oposição. No lugar do ponto, vocês já viram aí que é necessário a vírgula. Van Gogh foi um grande pintor pós-impressionista. Durante sua vida, Van Gogh não vendeu muitos quadros. Temos aqui estruturas independentes. Vamos tirar aqui o ponto, inserir a vírgula. Van Gogh foi um grande pintor pós-impressionista, vírgula. Mas, ou porém, né? Então, vocês acrescentem no final a segunda alternativa. Mas, porém, outra vírgula aqui, durante sua vida, vírgula, não vendeu muitos quadros. Professora, por que esse tanto de vírgulas? Por quê, pessoal? Na segunda oração aqui, já havia a presença da vírgula durante sua vida. Então, nós temos que tirarmos o ponto final da primeira. Como vamos inserir a conjunção aqui, eu preciso sinalizar com uma outra vírgula aqui, porque há uma pausa aí nessa leitura do período composto. Então, por isso que nós vamos ter que acrescentar as 2 vírgulas. Uma no lugar do ponto final, como fizemos no exercício 2, e uma outra aqui, depois da conjunção, porque nós temos esse termo aqui, iniciando a oração de número 2. Então, vírgula, depois de impressionista, mas, barra, porém, vírgula, durante sua vida, vírgula, não vendeu muitos quadros, porque o restante aqui permanece como na outra estrutura do quadrinho. E aí, pessoal, vocês conseguiram acertar 3? De repente faltou a vírgula, né? Depois da conjunção, mas eu acho que a ideia de oposição vocês conseguiram aí trazer para o período composto. Sim ou não? Sinalizem aí para mim. Eu acredito que vocês devam, de repente, se aconteceu, foi o uso da vírgula. Tem problema não, também é a mesma coisa, né? A mesma coisa, Lara, a ideia é a mesma, ok? Pessoal, então aqui, nós estamos fechando essa primeira parte, tá? Dos exercícios, falando aí sobre essas orações coordenadas, né? As subordinadas nós vamos ver depois. E aí eu peço, então, que vocês finalizem esses exercícios, dando certo em todos, até o número 3. E na nossa próxima aula aí, nós vamos estar continuando a usar esse material. Ok, pessoal? Encerramos, então, a nossa aula de hoje.